Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser diferente, gostaria de fazer um agradecimento muito especial a toda a diretoria do IPEJA por esse extraordinário convite. É uma honra estar aqui presente, diante de palestrantes tão expoentes no direito brasileiro. Queria fazer um agradecimento para toda a diretoria do IPEJA, em especial para a nossa eterna desembargadora do TRE, doutora Cristiane Frota, para o meu grande amigo desembargador Elton, e para demonstrar quanto o IPEJA tem interesse no direito marítimo, inclusive está desenvolvendo agora, pela coordenação do ministro Lewandowski do STF, um livro para falar da importância dos 500 anos da circunnavegação e o que ela representa e como isso interferiu em todo o processo do direito, não só brasileiro, como mundial. Então, é uma iniciativa muito louvável que vale o destaque aqui. Inclusive, isso seria feito em Portugal, mas, em decorrência da pandemia, a gente acabou tendo que adiar para o final do ano. Estamos aqui, e para minha honra, o ministro Raul, do STJ, alguém que eu sou muito fã, então, para mim, é algo muito relevante estar aqui diante dele. O ministro Raul começou sua carreira no Ministério Público como promotor, alçou o cargo no final de procurador-geral do Estado do Ceará, depois foi a desembargador, trabalhou nas câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Ceará e em 2010 foi para o STJ. Hoje é membro da quarta turma de Direito Privado, como todos sabem, é membro da segunda sessão e também compõe a Corte Especial daquela casa. Pouca gente sabe, ministro, mas nós nos falamos ontem, o senhor também é formado em economia, além de direito, então é bacharel em economia e tem o mestrado em direito público. Do outro lado, nós temos o Dr. Godofredo, presidente da Comissão de Direito Marítimo do Conselho Federal da Ordem do Brasil, é professor e coordenador do curso de Direito Marítimo no programa de pós-graduação da FGV, é sócio do escritório Mendes Viana e conta com mais de 30 anos de experiência em direito marítimo, em óleo e gás, e atua em grandes litígios contencioso, consultivo, no ramo do direito marítimo e de óleo e gás. Então, de maneira que depois de todos esses títulos, eu vejo a sorte que eu tenho de estar aqui diante deles apenas como moderador. E, por último, agradeço muito a nossa audiência, o público que está se dispondo dessa tarde de hoje para nos acompanhar nessa jornada entre o direito marítimo. A proposta aqui é a gente dividir esse nosso webinar em 3 grandes blocos, dando oportunidade para cada palestrante falar 6 vezes sobre temas bem conexos. A gente vai começar falando um pouco sobre os princípios do direito marítimo, a importância do direito marítimo para a economia brasileira, como os tratados internacionais se encaixam, um pouco do novo Código de Comercial. Depois nós vamos falar da importância do mar na economia brasileira e como o STJ tem um grande papel na garantia da segurança jurídica para o investidor internacional. Vamos passar um pouco para falar dos impactos da pandemia, não pode ser diferente. A gente sabe que hoje a gente vive em tempos completamente extraordinários e impensáveis. E depois nós vamos falar um pouco do pós-crise, para não fechar só falando da situação crítica da crise. Então, para só fazer uma pequena introdução e depois já passar a palavra para o Dr. Godofredo, queria só deixar aqui uns pequenos comentários. O direito marítimo ele não se formou da noite para o dia, ele é um produto de larga transformação ao longo de todos os anos. A história começa, data antes de Cristo, lá com os fenícios, civilização fenícia, já tem pequenas nuances de direito marítimo, de maneira que ele foi evoluindo na civilização romana, diferentemente de outros ramos do direito, como o direito civil, por exemplo. O direito marítimo não teve grande avanço, porque os romanos eles entregavam o comércio basicamente aos estrangeiros e aos escravos, de maneira que não se deu grande avanço nesse período. E é na Idade Média, com o avanço das cidades marinhas italianas, como Veneza, e com o avanço do comércio no Mediterrâneo, se solidificou o maior avanço no direito marítimo, principalmente, aí eu destaco 2 grandes relevantes situações onde os costumes e os precedentes estiveram presentes, e aí já puxando para esse primeiro tema que a gente vai tratar,
O Consulado do Mar, que foram de 1380, foram uma coleção de costumes, uma espécie de jurisprudência, feito em língua catalã, que se desenvolveu em Barcelona, e logo, paralelamente, na sequência, os rolos de Oléron, que se desenvolveram nas ilhas atlânticas da França, e esse sim tratou muito de decisões e precedentes que eram feitos por determinados árbitros que eram escolhidos para tratar, e esses sim proferiram decisões e criaram os primeiros precedentes. Isso a gente está falando entre o século XI e o século XII. A partir disso vieram as ordenações francesas, pegando uma carona direta nisso com Luís XIV. Logo em sequência, claro, pulando alguns acontecimentos, mas depois da Revolução Francesa adveio aí sim o Código Comercial de 1807 francês, que deu origem a toda essa legislação contemporânea, aí evoluiu em tratados, enfim. Então, doutor Godofredo, para não me alongar mais, vendo esse histórico de como foram aplicados os costumes e até os precedentes lá atrás, como você vê isso hoje, em tempos contemporâneos, e qual a importância da solidificação desse tipo de direito e desse tipo de instituto para o direito marítimo atual? Com a palavra, doutor Godofredo. Muito obrigado, Luiz Felipe. É um prazer enorme estar aqui no IPEJA, nesse evento, né, extraordinário, como você bem mencionou. Eu gostaria de saudar o ministro Raul Araújo, que eu tive o prazer de conhecer no nosso congresso no início do ano do ICMA. Sei que é um estudioso do direito marítimo, um entusiasta da matéria, até porque reside num belíssimo porto do Brasil, né, no nosso estado de Ceará, Fortaleza. Agradecer aí o IPEA, né, endossar o seu agradecimento aí ao desembargador Elton, né, e à doutora Cristiane, que, enfim, nós não pudemos fazer o evento nesse ano lá em Portugal. Lembro bem que o tema seria os 500 anos, né, da circunnavegação, né? Então, é muito apropriado o momento para esse debate sobre direito marítimo e economia. E agradecer você, Luiz Felipe, que teve uma participação fundamental organizando essa agenda, essa pauta. Você orquestrou muito bem. Parabéns aí pela iniciativa também. Eu vou pegar uma carona no que você já iniciou, e dentre os diversos princípios do direito marítimo, eu acho que o direito costumeiro, né, o direito consuetudinário, a tradição e os costumes têm uma relevância exponencial, né? Eu não tenho dúvida que, se existe um traço marcante no direito marítimo em relação às outras ciências, é o direito costumeiro, né? Você veja que você mencionou aí que a fonte primária da codificação que veio na Europa, com os primeiros códigos, foi, de fato, um alicerce jurisprudencial de decisões que eram tomadas por profissionais, à época, que tinham muita experiência prática, né, na operação, na gestão comercial de embarcações ali no Mediterrâneo. E as ordenanças francesas, que foram de autoria do grande jurista Colbert, na verdade, consolida esse manancial, né, jurisprudencial, que hoje é tão caro e tão importante no nosso sistema também, né, no sistema dos precedentes. Eu gostaria só de complementar, porque quando vem a edição dos códigos, e eles iniciam ali na primeira metade do século XIX e vão até o final do século XIX, com várias nações emitindo seus próprios códigos comerciais, a maioria das nações que submetiam o direito civil, né, ao civil law, adotam o sistema francês, inclusive Portugal, e o nosso Código Comercial de 1850 é completamente inspirado, se não uma réplica, do Código Português, que é totalmente inspirado no Código Francês de Napoleão. Eles tiveram uma relevância muito importante. Nós temos um código de 1850, a segunda parte do livro de Direito Marítimo, vigente até hoje no Brasil, com algumas regras muito atuais e ainda vigentes, sem revogação,
tácita ou expressa, né? Isso é muito importante, mostrar o efeito duradouro da norma, porque tem alicerce na tradição, né? Na prática e nos costumes. E o que você percebe depois, no início do século XX, especialmente ali quase chegando à Primeira Guerra Mundial e depois um pouco, mas entre 1910 e 1930, as nações europeias verificam uma necessidade muito grande de uniformização da legislação doméstica. Os códigos não se falavam, não estavam harmonizados em grande parte das matérias. Então, nós vamos perceber a edição de vários tratados internacionais que tinham como principal escopo uniformizar a legislação doméstica, porque os navios singram mares territoriais de várias nações, né, pelo transporte internacional de mercadorias. E era preciso uniformizar os regimes. Então, um bom exemplo é a Convenção de Bruxelas de 26, que trata das hipotecas marítimas e dos privilégios marítimos, né? É um ótimo exemplo de que é preciso que os financiadores e os bancos tivessem as garantias válidas em outras nações, em outros países, fora do registro da hipoteca, que geralmente se dá no registro da bandeira do navio. Então, a partir de então, o direito internacional, a legislação internacional começa realmente a se desenvolver fortemente, né? Hoje nós temos mais de 120 convenções internacionais que tratam sobre matéria marítima. O Brasil ratificou algumas delas, estamos pendentes ainda de mais de 80 ratificações, o que é uma coisa que precisa ser tratada. Mas eu não quero me estender mais muito, eu queria realmente voltar para a importância dos precedentes. E nós selecionamos 2 leading cases do STJ, da 4ª turma, né? O primeiro deles, o RESP 1705-222, de São Paulo, da lavra do ministro Salomão, em que se discutiu a hipoteca estrangeira lavrada e registrada na Libéria, daquela unidade conhecida como ESX-3, um navio de produção, uma unidade de produção petrolífera que veio trabalhar aqui no nosso mar territorial, e que houve um inadimplemento em algum momento e 2 credores se apresentaram disputando a obtenção da própria unidade da embarcação como garantia através da medida cautelar de arresto. E, naquela ocasião, o Nordic Trust, que era o representante dos bondholders na Bolsa de Oslo, que financiaram a construção da unidade, se apresentaram como credores preferenciais por terem hipoteca registrada sobre o bem. E um banco brasileiro, que tinha também um crédito não privilegiado, quirografário, portanto, ele se opôs a essa questão. E a disputa tramitou na Justiça de São Paulo, em primeira e segunda instância, a hipoteca registrada na Libéria, portanto, o crédito privilegiado dos credores noruegueses foi preterido, foi recusado como privilégio, sobre o argumento de que a hipoteca não seria válida no Brasil. Primeiro, porque a Libéria não teria ratificado a Convenção de Bruxelas, e segundo, porque a unidade ficaria no Brasil por 20 anos, portanto, ela se amoldaria quase a um bem de raiz nacional e, portanto, demandaria o registro da hipoteca no Tribunal Marítimo do Brasil. Essa questão causou um espanto muito grande para a comunidade internacional. Nós tínhamos, à época, mais de 300 embarcações com hipotecas registradas fora do nosso território, fora da bandeira brasileira, né? Libéria, Ilhas Marshall, Bahamas, Panamá, é muito comum que tenham esses registros, e realmente o alvoroço foi criado, uma estabilidade muito grande na comunidade internacional e nos bancos que financiam a atividade. E isso veio, então, o recurso especial, distribuído à 4ª turma, e o ministro Luiz Salomão reformou a decisão paulista. E ali é interessante, e aí traz e resgata aquilo que nós abordamos no início da sua fala, Luiz, no sentido de que o Brasil ratificou a Convenção de Bruxelas, o Brasil ratificou o Código de Bustamante, portanto, a atribuição dos efeitos extraterritoriais
em relação aos bens de raiz, aos bens que são registrados em outras nações. O Brasil tem como tradição, e aí entram os costumes, o respeito aos tratados internacionais. E no voto, eu acho que aí o grande destaque que essa decisão trouxe como leading case foi a visão consequencialista, a repercussão que essa decisão proferida pelo Tribunal de São Paulo teria na comunidade internacional e nos negócios, né? Então, trazendo um forte elemento, forte aspecto econômico, né, na visão do juiz, porque não só seria uma mensagem de que o Brasil não respeita os tratados internacionais, mas, sobretudo, a insegurança para os investimentos numa área em que o Brasil é líder, né, com o pré-sal, com a Petrobras. Nós precisamos de estabilidade nesse ponto para que os investidores estrangeiros possam realmente ter sua segurança jurídica. Então, é um leading case importantíssimo, né? O segundo, eu vou abordar de maneira mais ligeira, para não alongar, mas é o RESP, que tratou o 1341-364, também da quarta turma, e ele vem com um alicerce no recurso extraordinário 636331, da lavra do ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral, que foi a questão do transporte aéreo, a Convenção de Varsóvia em Montreal, na limitação de responsabilidade, na tarifação de indenização no caso de extravio de bagagem e no caso de perda de carga. Essa discussão já se travava há muitos anos entre aqueles que defendiam a aplicação do Código Consumidor e aqueles que defendiam o Código Brasileiro do Ar, o nosso Código Aeronáutico e a própria Convenção de Varsóvia. E a solução dada pelo Supremo, que foi endossada com muito destaque pelo STJ, foi no sentido de que o artigo 178 da Constituição é claro ao estabelecer uma regra de hermenêutica, dentro do chamado sobredireito, porque diz que, em matéria de transporte internacional, deve prevalecer os tratados internacionais. Portanto, a legislação doméstica deve obedecer às regras das convenções internacionais, né? Isso, às vezes, passa desapercebido, mas tem um destaque exponencial na hora de decidir essas questões, esses conflitos entre norma interna, norma externa, norma especial, norma geral. E, naquele voto, também de autoria do ministro Luiz Salomão, ele traz 5 pontos que eu gostaria de tratar aqui. Primeiro, a analogia com o direito marítimo, do direito aeronáutico. Segundo, a necessidade de proteção de uma indústria essencialmente frágil e em processo de afirmação de viabilidade econômica, que é o nosso tão, vamos dizer assim, fragilizado hoje, né? Transporte aéreo. As empresas de aviação hoje, com a pandemia, inclusive, estão numa situação muito delicada. A unificação do direito quanto a valores indenizatórios e o reconhecimento de danos dessa natureza não podem ser suportados somente por uma das partes. E aí traz também o elemento do seguro, que essas atividades obrigatoriamente têm que ser seguradas. E sem que a gente tenha lá um limite, um teto, é muito difícil conseguir uma equação securitária minimamente razoável. Então, novamente, o STJ reafirma a importância de se ter o fundamento do consequencialismo, do aspecto econômico e da segurança jurídica que tem que advir das decisões do STJ como tribunal pacificador da jurisprudência, catalisador do entendimento jurisprudencial. Então, no que pertine esses temas que nós temos, eu só gostaria de falar que o Código Comercial, o projeto que hoje está no Senado, já desde 2013, traz uma série de incorporações do direito internacional também, dos tratados de limitação de responsabilidade na navegação para dentro do capítulo de direito marítimo do Código. Há muita expectativa em relação ao Código, ao livro de direito marítimo. Ele moderniza, é importante, embora, no meu entender, o ideal seria que tivéssemos, na verdade, um Código Marítimo, um Código de Navegação, um Código de Direito Marítimo,
como o transporte aéreo tem, o Código Aeronáutico, mas já seria um grande passo. Então, Luiz, sem maiores delongas, eu retorno para você a palavra. Obrigado por me franquear essa fala inicial. Doutor Godofredo, muito obrigado pela fala, parabéns pela exposição, foi bem clara e atravessou do passado até o presente, com casos relevantes. E eu vejo que na sua fala você reforçou 2 pontos bem concretos, aí eu queria destacá-los, que é a importância do direito marítimo para a economia e a importância do STJ como formador de uma segurança jurídica, principalmente no ramo do direito marítimo, que é um direito muito internacional, que atrai muito investimento externo para dentro do Brasil. Então, dentro desses pilares, ninguém melhor do que o ministro que compõe a segunda sessão, que é de direito privado no STJ, para nos dar uma visão sobre esse tema, ainda mais sendo economista. Então, eu passo a palavra agora para o ministro Raul. É uma honra ter Vossa Excelência aqui em nosso webinar hoje. Ministro, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos os que nos assistem, acompanhando esse webinário, uma série deles produzida pelo IPEG, pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos Avançados. Quero cumprimentar especialmente os companheiros de debate nesta tarde, iniciando com o nosso moderador, o jovem talentoso Dr. Luiz Felipe Salomão Filho, que é engenheiro naval e oceânico, e que em breve estará também com o título de bacharel em Direito, portanto, será advogado, e desde já sei que será um brilhante profissional, porque na minha experiência de convívio com os colegas, tenho visto que aqueles que primeiro ingressam na engenharia desenvolvem ali um raciocínio matemático, cartesiano, vertical, muito importante. Quando se voltam para o direito, são os mais brilhantes profissionais. Eu sei que isso vai acontecer já em breve, essa transformação já está acontecendo nesse momento com o Luiz Felipe Salomão Filho, que é um querido e jovem amigo e de futuro absolutamente promissor, que formará entre os melhores das carreiras jurídicas. Cumprimento também o doutor Godofredo Mendes Viana, que esse é o advogado especialista do tema de direito marítimo que temos neste webinário. Quero agradecer o convite muito amável que me foi formulado pelo IPEG, e faço da pessoa de seu presidente, o querido amigo o professor Rubens Lopes da Cruz. Já estou com saudade do Rubens. E também a desembargadora Cristiane Frota e o desembargador Elton Leme, que formam um casal tão estimado por nós. O tema se divide em 2 partes. Primeiramente, a importância do mar na economia brasileira. Eu, tratando sobre isso, quero dizer que divido os países em 2 tipos. Os abençoados, que são aqueles que têm uma costa marítima, são, por natureza, estados livres, com belezas exuberantes nessas plagas, e aqueles enclausurados, que são estados que não têm acesso ao mar e vivem, portanto, completamente cercados pelas fronteiras de outros estados vizinhos, e assim são dependentes desses outros estados para as suas pretensões de passagem, de movimentação. Felizmente, o nosso Brasil está naquele grupo dos estados abençoados. Nós temos uma costa de 7.500 quilômetros de extensão, com um mar territorial formidável. Na verdade, a importância dos mares foi sempre percebida, como também mostrou há pouco o Luiz Felipe Salomão Filho, nosso moderador, esta tarde, desde a antiguidade. Os povos mais avançados, aquelas civilizações mais avançadas na antiguidade, desde 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, com a queda de Roma, esses povos sempre perceberam no mar as possibilidades de expansão, de avanços, fosse com
pela possibilidade de contatos comerciais, fosse pelas pretensões de realizar expedições bélicas para dominação e saques dos outros povos. Lembrando aqui os egípcios, os fenícios, os gregos, os persas, os cartagineses, os romanos, durante a antiguidade, realizaram navegações significativas, ora com propósito comercial, ora com interesse bélico. Na Idade Média, após, portanto, a queda de Roma, 476, vai durar 1000 anos, né? A nossa Idade Média, de 476 a 1453. Nesse período, essa visão de oportunidades para a pilhagem e para o comércio foi muito assimilada, muito desenvolvida pelos povos vikings, aqueles estabelecidos na Península Escandinava, que se lançaram em incursões com esse duplo interesse, hora de pilhagem, hora de dominação, por toda a costa norte da Europa, depois contornaram e chegaram mesmo até o sul da Europa, enveredando pelo mar Mediterrâneo. Com a queda de Constantinopla, ingressamos na Era Moderna. Houve, no final do período medieval, o Renascimento, que foi o redespertar para os interesses científicos, literários, artísticos. A humanidade volta a ter interesse seguindo o ideal imperial greco-romano e supera o feudalismo. Ingressa, então, o mundo na Era Moderna, iniciada em 1453, após a queda de Constantinopla, ingressa numa era de grandes descobrimentos marítimos. Esses grandes descobrimentos marítimos impulsionados por pelo menos 5 estados modernos ocidentais. Portugal, absolutistas. Estados modernos ocidentais absolutistas. Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Então, esses estados embalaram grandes expedições náuticas, agora fazendo navegação oceânica ou transoceânica, ao circundar o mundo, né? Foi lembrado há pouco, fazemos 500 anos, e trouxeram grandes descobrimentos de novas rotas comerciais para o Oriente e também de novas terras. Veio aí o descobrimento da América com Cristóvão Colombo e, mais tarde, o do Brasil com Pedro Álvares Cabral, em 1500. Então, esses grandes descobrimentos possibilitaram a esses estados europeus explorarem muitas riquezas nas colônias, nas novas terras, e acumularam enorme volume de riquezas. De modo que, quando vem, após o Renascimento, na Era Moderna, vem o Iluminismo trazendo ideias novas, a partir daquela retomada da compreensão da importância dos estudos, da ciência, das artes, de tudo que tem valor intelectual. Houve o Iluminismo e a Revolução Francesa de 1789. Então, entramos na era contemporânea e veio o capitalismo, a intensificação do processo de industrialização, os avanços tecnológicos e também conflitos bélicos de contexto mundial e embates ideológicos importantes. E, em meio a tudo isso, essa crescente efervescência, viu-se que o mar, além da navegação, além da pesca, possibilitava também a exploração de riquezas nele existentes, pois a humanidade já tinha essa tecnologia suficiente para tanto. Então, voltando os olhos agora para o nosso Brasil, o Brasil de hoje, a importância do mar na economia brasileira é fundamental. 90% daquilo que consumimos, daquilo que produzimos, é transportado por via marítima. A navegação tem sustentado uma balança comercial que, mesmo na crise, mesmo na pandemia, segue com bons resultados. Nós temos agora, até esta parte, até a metade do mês de junho, na nossa balança comercial já houve exportações de aproximadamente 93 bilhões de dólares,
As importações alcançaram 74 bilhões, o que dá um saldo positivo de 19 bilhões de dólares. Houve uma queda na exportação de 7,2%, mas foi compensada por uma queda na importação, uma queda maior ainda de 22,6%. Então, temos a Amazônia Azul, com o pré-sal, com tantas riquezas, de modo que o nosso mar territorial, a Amazônia Azul, chamada, faz do Brasil um dos países mais prósperos do planeta, um dos países mais ricos do mundo, um dos 10 países mais ricos do mundo. Agora, o papel do STJ na segurança jurídica para os investidores, é a segunda parte da indagação a mim dirigida. O STJ tem enfrentado importantes temas em direito marítimo e formado importante jurisprudência nesse aspecto, procurando traduzir segurança para os operadores na área abrangida pelo direito marítimo. Destaco, então, alguns pontos dentro do limitado tempo que tenho, para dizer que a prescrição fica bem delimitada pela jurisprudência do STJ, pois, tratando-se de transporte unimodal, ou seja, apenas na modalidade marítima, a jurisprudência está pacificada de que, quando o conhecimento de embarque prevê um valor específico para o credor, ele tem uma dívida líquida e, portanto, a prescrição é de 5 anos, regida pelo Código Civil, porque não temos lei específica, regida pelo Código Civil no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º. Quando o conhecimento de embarque, quando o contrato não prevê um valor específico, a dívida não é líquida, a dívida é ilíquida, e o prazo é de 10 anos, regido pela regra geral do Código Civil, no artigo 205 do Código Civil. Tratando-se de transporte multimodal, que é aquele que se dá não só pelo frete marítimo, mas também abrangendo transporte, seja de caminhão, seja de trem, qualquer outra modalidade de transporte de carga, transporte multimodal, o prazo será de 1 ano, porque, nesse caso, temos lei específica, e a Lei 9.611, de 1998, que estabelece no artigo 22 o prazo de 1 ano, contado da entrega da mercadoria, ou se ela não foi entregue 90 dias após aquela data em que deveria ter sido entregue, conta-se o prazo de 1 ano. E há ainda um outro prazo também anual, que é o do extravio, diminuição, perda ou dano da carga. Esse prazo é o do artigo 8º do Decreto-Lei 116 de 1967. Então, temos além daqueles casos já mencionados pelo Dr. Godofredo, quanto à segurança jurídica transmitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, temos mais esses que refiram à prescrição, tudo porque temos um tempo aqui bem delimitado para fazer a nossa exposição. Vamos tentar ficar disciplinados no tempo. Bom, ministro Raul, muito obrigado pela exposição, mais uma vez. O senhor fez uma viagem no tempo e chegou aí no final para comentar como o STJ passa segurança jurídica para que possa ser explorado todos esses recursos que foram muito bem mencionados por Vossa Excelência. E o senhor não falou, mas esse recurso do prazo da prescrição 5 ou 10 anos para transporte único marítimo é de Vossa Excelência, um voto muito importante para todo o mercado, independentemente de como a parte enxergue, se são 5, 10, 1, 2, 3 anos, o que todo mundo considera importante é que se tenha uma segurança jurídica e que as regras do jogo sejam bem definidas para que todos os investidores possam medir os seus riscos antes de entrar numa aventura marítima, antes de adentrar num investimento, qualquer que seja. Então, que as regras do jogo sejam bem conhecidas e o STJ vem adotando esse papel e ditando o que vale e o que não vale muito bem. Então, muito obrigado pela exposição. Ministro Raul, eu acho que esse tema sobre a segurança jurídica, os precedentes, o direito internacional, o tratado foi muito bem esgotado pelos expositores, de maneira que eu passo agora por um tema que vem sendo objeto de várias discussões. Quem tem aí embarcado nessa onda de
seminários online, virtuais. É um tema que tem sido muito palco de muita discussão, muitas autoridades comentando sobre isso, e é o impacto da pandemia. Aí agora a gente vai tratar no mercado marítimo, alguma parte no mercado de óleo e gás, mas no que tange a aplicação ou não de força maior, o impacto dos contratos, a renegociação, o reequilíbrio financeiro e econômico dos contratos. Enfim, vi há pouco tempo uma live importante do ministro Sanseverino, da terceira turma, colega do ministro Raul, onde ele falava sobre a faculdade ou a obrigação das partes na negociação em tempos de crise, e outro ponto levantado era, por muitos outros juristas, é separar o joio do trigo. Como é que isso vai ser separado? Como, por exemplo, a gente tem casos onde contratos onde são regidos pelo preço da commodity, a commodity petróleo, são vários fatores que influenciam naquele preço, não é só a pandemia, tem fatores externos e o que está no risco do negócio e o que não está no risco do negócio. Então, nesses termos, passo a palavra agora para o Dr. Godofredo, para que a gente fale um pouco sobre, aí de maneira não contemporânea, mas focada nesse momento de impacto da pandemia nos negócios marítimos e negócios de óleo e gás. Muito obrigado, Luiz Felipe. Esse tema é um tema atualíssimo, né? Que traz aí uma diversidade de posições, aí, tanto da doutrina como também da jurisprudência. E eu gostaria só de fazer aqui uma pequena segregação, porque o tema que me foi dirigido traz tanto os contratos marítimos e de óleo e gás, né? Os de óleo e gás, eu entendo que são os contratos marítimos de óleo e gás, que são provavelmente os afretamentos ou contratos típicos que envolvam unidades, embarcações engajadas na atividade petrolífera e na logística do petróleo. E os marítimos puros, vamos assim entender, como aqueles que versam apenas sobre transporte de mercadoria, contêiner, carga geral, que é um outro mercado, é diferente, né? O impacto da pandemia é evidente nos dois setores. No transporte de contêiner, porque o mundo, embora a atividade seja essencial, e, obviamente, ela não pode parar, não é? Como bem pontuou o ministro Raul, nós temos aí mais de 90% de todas as commodities e bens de consumo que são transportados no mundo são pela via marítima, mas o mundo freou, teve uma grande parada, obviamente, da economia, e há uma redução normal também na geração de fretes e de cargas a serem transportadas pelas grandes transportadoras no mundo. Eu coletei informação e a redução desse volume hoje até não é tão alta como alguns esperavam, mas algo em torno de 20% a 30% na queda de contêineres embarcados. Mas eu acho que o grande desafio, o grande impacto que hoje é o operacional, porque você veja, as empresas que operam na China, e aí a absoluta maioria dos grandes transportadores, quando houve lá a pandemia, ficaram semanas, não é? Aguardando a abertura dos portos e tiveram, por exemplo, que remanejar navios com contêineres frigorificados para que não houvesse o perecimento de cargas perecíveis, né? Alimentos para a população chinesa, de modo geral. Essa logística realmente impactou. O outro impacto é o impacto da contaminação a bordo. Quando você tem um tripulante que, eventualmente, é detectado com Covid-19 e você tem que fazer uma desinfecção, uma evacuação completa de tripulação e substituição, repatriação. Isso, obviamente, importa em custos de parada, de afretamento, valor afretamento dia, geralmente, e também de repatriação de tripulação e contratação de tripulação suplementar. Então, isso, obviamente, tem um impacto no custo da operação, muito importante, e, às vezes, inclusive, você pode se deparar com portos em quarentena, portos fechados, né, pela pandemia e, eventualmente, supressão de escala, né? Os contratos de transporte marítimo, os conhecimentos de transporte
internacionalmente adotados, né, pelas companhias de navegação e pelos embarcadores, já cobrem, né, essas previsões. E se nós formos olhar a maior parte desses contratos, a pandemia e quarentena são causas identificadas, tipificadas como força maior. E por quê? Porque boa parte desses transportadores estão sujeitos ao direito anglo-saxão, né? A chamada common law. E na common law, a lei do contrato ela prevalece. Então, a cláusula, diferentemente do nosso sistema do direito civil, é preciso que a hipótese de força maior esteja elencada lá, né? Enquanto nós temos o Código Civil definindo o que seja a força maior dentro do sistema da teoria da imprevisão, né? No nosso provérbio latim conhecido, né? Rebus sic stantibus, que é um dogma muito antigo, adotado, não escrito nos contratos, a gente adota essa filosofia, esse conceito, mas traz alguma subjetividade às hipóteses, portanto, que precisam ser examinadas caso a caso. Mas a solução nos contratos internacionais, sujeitos à lei inglesa, por exemplo, é que, eventualmente, a não entrega de uma carga numa situação de um porto em quarentena, com a previsão na cláusula de força maior da hipótese, é desoneração de responsabilidade do transportador marítimo, obviamente. Mas, obviamente, também o direito do embarcador, dos interesses da carga, de descarregar aquela mercadoria e reembarcar numa outra embarcação através de uma outra rota. No óleo e gás, o que nós vemos é uma multiplicidade de cláusulas de contrato. Então, existem contratos que prevêem uma taxa para situações de força maior, uma taxa reduzida, mas que se mantém, porque esses ativos são de alto valor agregado, são de capital intensivo e não podem, obviamente, quando estão sob contratos alugados, em afretamento, precisam ser remunerados, esse capital precisa ser remunerado. Outros que nós estamos vendo aí que não têm uma previsão muito clara, mas que, obviamente, se submete à negociação das partes, e eu, particularmente, tenho visto uma aderência grande aí, de parte a parte, fretador e afretador, buscando soluções criativas para que se preservem os contratos, né? Como pano de fundo a preservação do negócio jurídico, negociação do fundo de comércio. Então, há uma boa intenção. E o que eu acho é que preciso analisar o caso a caso e evitar o abuso da repactuação, o abuso do chamamento de uma repactuação ou uma visão, às vezes, muito curta, quando se pretende uma revisão importante num momento como esse, muito instável, para contratos que são de médio e longo prazo, né? Nós não sabemos a repercussão no tempo dessa pandemia no setor de óleo e gás, não sabemos a repercussão no tempo no setor de navegação convencional. Então, muito cuidado quando se entrar numa negociação para que não se adote uma postura muito rígida na revisão de preço ou na revisão de prazo, né? Para que não haja onerosidade excessiva para uma das partes, né? E aí é que eu acho que o judiciário vai ter que realmente se debruçar no caso a caso. O sistema da mediação, isso nós vamos abordar no painel seguinte, mas eu acho que é fundamental também. Mas, enfim, eu entendo que é preciso distinguir as situações, como você bem disse, Luiz Felipe. No óleo e gás, a oscilação da commodity é, em regra, um risco da petroleira, daquela que explora a atividade fim, a explotação e a venda, né, dos produtos e subprodutos do petróleo. E me parece que a chamada revisional, sempre que houver uma oscilação, tem que ser vista com muita cautela, né? E também saber identificar os efeitos da pandemia nessa oscilação da commodity, né? Então, é uma situação complexa que requer muito cuidado no exame dos casos concretos, e eu entendo que vai precisar realmente de muito esforço
Talvez nós não tenhamos visto nada parecido nos últimos anos do ponto de vista de repactuação. Sacrifícios recíprocos, perdas recíprocas, eu acho que vai ter que ser uma constante nesse setor. Então, devolvo aí a palavra, Luiz Felipe. Obrigado aí pelo tempo concedido. Muito obrigado, doutor Godofredo. Acho que a palavra de ordem, se eu pudesse resumir, é realmente separar o joio do trigo, né? E como todos os impactos e consequências ainda não são possíveis de serem analisados, previstos ou até estimados, nada melhor do que olhar o passado para a gente poder entender mais ou menos como isso vai se evoluir na corte que vai ditar como serão tratadas essas ações. Então, passo a palavra agora para o ministro Raul, para que ele possa fazer uma exposição em casos passados, como o STJ entendeu, ainda que essa pandemia seja extraordinária, mas a gente tem que ter alguma fase passada e ninguém melhor que o nosso ministro Raul para poder fazer uma explanação de como o STJ entendeu isso no passado. Muito obrigado, doutor Godofredo. Ministro Raul, a palavra é do senhor. Obrigado. Essa questão do reconhecimento da força maior ou de caso fortuito na jurisprudência do STJ é muito interessante de ser abordada, porque ela nos permite ingressar num tema que é muito sensível para os operadores do sistema de transporte marítimo, que é aquele relativo à demurragem. A demurragem, citando um precedente do Superior Tribunal de Justiça, para as pessoas que não são assim tão iniciadas, nós temos um grupo de pessoas bem expressivo assistindo pelo YouTube, é a indenização, a demurragem é a indenização, a sobreestadia, a mesma coisa, demurragem ou sobreestadia, é a indenização convencionada para o caso de atraso no cumprimento de obrigação de carregar e descarregar as mercadorias. Tratando-se de container, a demora na devolução do container. Então, para a jurisprudência do STJ, ela possui natureza de direito obrigacional, porque o proprietário fica impedido de usar o seu equipamento para outras operações e fica tendo essa natureza de direito obrigacional, fica a questão de saber, por exemplo, no caso de retenção de mercadoria pela alfândega, o comerciante, aquele que aguarda a mercadoria, ou o despachante, ficam ou não responsáveis pela demora, porque a taxa de sobreestadia é cobrada por dia de atraso na devolução ou na liberação daquele equipamento, de modo que ele fica ou não responsável. Sobre isso, também invocando aqui a jurisprudência do STJ, dessa questão, temos decisão da terceira turma com o ministro Moura Ribeiro, homenageando o querido amigo, em que se diz: a decisão agravada encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de afastamento pelo pagamento da taxa de sobreestadia em virtude de retenção de mercadoria pela alfândega por não configuração de caso fortuito ou força maior. Quer dizer, nesse caso, se reconhece a obrigatoriedade de a pessoa interessada arcar com essa responsabilidade. Nos precedentes, também no mesmo sentido, esta de minha lavra, disse a quarta turma: esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que eventuais atrasos na devolução de contêineres decorrente de ação de autoridades alfandegárias não constitui força maior ou caso fortuito, uma vez que faz parte dos riscos do negócio. Então, esse entendimento até nem seria tão problemático se ele não estivesse aliado a um outro entendimento que é muito preocupante para os operadores do transporte marítimo, que é a compreensão acerca da natureza jurídica da sobreestadia
ou demurragem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza jurídica é indenizatória, é de indenização. Mas, ao entender assim, não afasta a aplicação das regras do artigo 408 a 416 do Código Civil, que seriam aquelas que poderiam estabelecer algum limite na cobrança da demurragem. Então, nós estamos aqui no artigo 408, que quando o Código Civil trata da cláusula penal, que incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Ou seja, ele incorre na cláusula penal pelo fato de ter falhado na sua obrigação. Aqui, no caso, ele deixou de devolver o container no prazo ajustado com o proprietário, com o operador do container, e, por conta disso, vai responder pela sobreestadia, pela demurragem, com a taxa diária que precisava ser limitada em algum momento. Acontece que, para ser limitada, precisava que fosse aplicável ao caso as regras do Código Civil que tratam de cláusula penal, porque aí vinha a regra do artigo 412, que diz: o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Aí, nesse caso, qual era a obrigação principal? O valor da obrigação principal seria o valor, ou o valor do frete, ou o valor do próprio container. Mas não é assim que acontece. E, com isso, o valor das demurragens no Brasil tem alcançado cifras elevadíssimas, que estão tornando muito preocupante em função dessa jurisprudência do STJ, as consequências para o mercado. Esses valores têm crescido demais, porque não se tem uma limitação como se teria se fosse possível entender se aplicável a regra do artigo 412 do Código Civil. Então, faz-se a crítica que vai no seguinte sentido: se o STJ considera que a natureza da demurragem é indenizatória, consequentemente, teria que exigir a prova do dano material, porque no nosso sistema jurídico não existe indenização de dano material sem a comprovação do correspondente dano. Entretanto, como essa indenização é considerada pré-ajustada entre os contratantes, pré-estabelecida por eles, resulta que aceita-se o valor estabelecido sem que se tenha qualquer limite. E esse é um problema que reclama realmente uma reflexão. Talvez porque o nosso sistema não admite indenizações pré-fixadas, porque elas importariam enriquecimento sem causa em inúmeros casos, e esse é um deles, se devesse mesmo enquadrar a demurragem no conceito e na função, na finalidade de cláusula penal, que aí se estaria com a limitação àquele valor do principal. E, para isso, basta lembrar que a demurragem, na sua origem, que é de um velho estatuto medieval de 1255, do Duque de Zeno, esse estatuto determinava o pagamento de certa quantia para cada dia de atraso do descarregamento do navio que estivesse pronto para ser descarregado no porto, atracado no porto, pronto para ser descarregado. Cabia ao mercador, ao comerciante, que não fizesse prontamente aquele descarregamento, arcar com a demurragem. Realmente, o custo de um navio ficar parado no porto é muito elevado, o custo do navio é muito elevado. Mas quando se transferiu isso para os contêineres, a ideia de container é uma ideia que nasceu nos Estados Unidos. O primeiro container foi transportado em abril de 1956 no porto de Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos. 56 caixas de alumínio comportando a carga foram ali transportadas pela primeira vez, e isso revolucionou o comércio, o transporte marítimo, pela facilidade que se tem, a agilidade que os trabalhadores dos portos adquirem com o tempo
de transportar sempre aquela caixa, que é sempre igual, naturalmente com o emprego dos guindastes, e isso acelerou muito o carrego e o descarrego dos navios e barateou bastante esses custos. Com isso, no Brasil, o entendimento do STJ, nós estamos ensejando uma enorme insegurança e um problema muito grave, porque aquilo que era para ser algo que no mundo todo revolucionou, porque é de custo reduzido, está transformando aqui numa incerteza, trazendo custos de operação altíssimos, muito elevados, que demandam realmente que a Corte tenha talvez um reposicionamento quanto à concepção da natureza jurídica da demurragem, não de indenização pré-estabelecida, pré-fixada, que não existe a figura no nosso sistema jurídico, mas sim de cláusula penal que se adequa muito mais e solucionaria muito melhor essa questão. Eu citaria os precedentes, mas o problema é a exiguidade de tempo, então eu procuro acelerar na explicação. Não sei se fica bem compreendido, mas é um problema que o STJ tem de enfrentar em breve na sua jurisprudência. Muito bem explicado, ministro. Complementando, a invenção do contêiner revolucionou não só o comércio, como toda a indústria naval. Surgiu classes de navios específicas para levar os contêineres, inclusive estaleiros especializados em fabricar só navios porta-contentores, e que aí tem vários tipos e várias classes de porta-contentor. Então, foi realmente um marco muito importante para o comércio internacional e até para a indústria naval. E quanto ao ponto de atenção que Vossa Excelência levantou, de fato, o STJ vai ter que enfrentar essa questão, até porque, como bem colocou o Godofredo anteriormente, os impactos da pandemia ainda não terminaram e as consequências serão diversas, e se a gente não tiver com o terreno preparado para receber esse tipo e enfrentar esse tipo de questão, a gente pode acabar cometendo aberrações de indenizações e penalidades muito excessivas para uma das partes, que é justamente o que vai de encontro com o discurso do Dr. Godofredo de uma repartição de prejuízos, né? Prejuízos todos terão, isso parece claro para todos. A questão é dividi-los de maneira mais, entre aspas, justa possível, e aí dentro das limitações, para que você não onere demais uma das partes e possa acabar até levando essa parte a sair do mercado e assim por diante. Seria melhor comprar outro container e mandar entregar para o proprietário do que pagar pela sobreestadia daqui. Bom, a gente excedeu um pouco o tempo, mas vou pedir a gentileza do Dr. Godofredo e do ministro Raul nesse último bloco, a gente um pouco mais rápido, mas eu não queria pulá-lo, porque até para a gente não terminar só com os impactos da pandemia, e aí eu queria pedir, na larga experiência de 30 anos do Dr. Godofredo, dentro do que já foi falado anteriormente, como ele vê o papel dos advogados do direito marítimo e das empresas, que possíveis medidas podem ser tomadas para ajudar esse que agora a gente já está quase pós-crise, né? Otimista de raiz como sou, eu penso que a gente está caminhando para tempos melhores e que medidas podem ser tomadas. Na sequência, já vou antecipar, passar a palavra para o ministro Raul, para que ele possa ver o papel do judiciário no pós-crise, como pode o STJ adotar medidas, mediação, homologação de decisões arbitrais, sentenças estrangeiras, o papel do STJ nessa estabilização pós-crise. A palavra está com o Dr. Godofredo agora. Luiz Felipe, como eu falei no anterior, eu acho que a palavra de ordem é repactuação, é negociação, é mediação. Me recordo bem, e eu acho que o ministro também vai recordar, em 99, quando a gente teve a maxi de valorização, a enxurrada de demandas que acabou, enfim, desaguando no STJ em relação às perdas financeiras cambiais, né, que impactaram especialmente contratos de leasing. Eu lembro que automóveis eram vinculados à moeda estrangeira e o STJ ficou muito sobrecarregado com essas demandas. De lá para cá já se vão mais de 20 anos, né?
e eu acho que o nosso sistema se sofisticou, houve um aperfeiçoamento, seja pela introdução da arbitragem como parte da nossa cultura, trazendo a mediação como uma outra ferramenta de solução alternativa de disputa. Eu acho que há hoje um empresário, e aí o advogado, eu acho que tem um papel fundamental no aconselhamento, né? Porque essas disputas de repactuação, de reequilíbrio, elas são extremamente onerosas para as partes. O desgaste comercial, a perda de tempo, os investimentos em ações como essa. E me parece que dificilmente se resolve através de tutela, né? De medidas satisfativas ou liminares. Então, me parece que a palavra de ordem é mediação, é bom senso, equilíbrio, renúncia, né? Renúncias mútuas e realmente evitar a negociação oportunista, no sentido de se abusar do poder de renegociar com base nessa situação atual. No nosso setor de óleo e gás, no setor marítimo, os contratos, em geral, são atrelados a investimentos de longo prazo, né? A campanha de um poço, a construção de uma plataforma, de uma unidade de produção, uma embarcação de apoio, os investimentos atrelados, né? São financiamentos, geralmente, que são, vamos dizer assim, têm seus pagamentos atrelados a 15 anos, muitas vezes, 10 anos, né? E isso tem que ser levado em conta, né? Sei bem que a própria Associação de Armadores, que hoje vem aí num debate com a própria Petrobras, que é o grande cliente do setor, trazendo esse elemento, o elemento do custo financeiro, né? Do financiamento, que nós não podemos olhar para o contrato de afretamento de uma maneira, vamos dizer assim, singela, restrita àquele equilíbrio ali e as dificuldades que todos estão passando. É preciso que a gente antecipe esse reequilíbrio de maneira muito serena e muito pausada. Então, acho que se esse papel for desempenhado pelos advogados, né, pelos mediadores, e que as partes tenham essa capacidade evolutiva de entender que mediação é algo que precisa ser explorado. A mediação é uma ciência, tem uma arte, tem uma técnica por detrás dela importante, já muito consolidada na Europa, nos Estados Unidos. A gente precisa, de fato, seguir esse caminho. Então, essa é a minha mensagem, assim, é o meu entendimento acerca desse panorama. Eu acredito que o ministro Raul vai tratar um pouco aí também das arbitragens, do papel homologador, o papel da ratificação do STJ, que é muito importante no âmbito das marítimas internacionais que são levadas a efeito lá fora, nas câmaras arbitrais americanas, Singapura e outros países. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar com todos. Obrigado, doutor Godofredo. Como eu adiantei anteriormente, o ministro Raul, que compõe a Corte Especial do STJ, que é responsável pela homologação de sentenças arbitrais de fora do Brasil, que será certamente, como citado pelo Godofredo, um dos caminhos a resolver vários litígios no meio marítimo, visto que o judiciário certamente estará com uma enxurrada de demandas, e aí tanto a mediação quanto a arbitragem, conciliação, negociação entre as partes, são todos meios que devem ser empregados para que se achate a curva do judiciário, como eu tenho visto muita gente falar, e é até um termo bem legal, que casa bem com o momento. Por favor, ministro Raul, a palavra está com Vossa Excelência. Pois não. Sobre o papel do judiciário no pós-crise, é de se esperar que, de fato, o judiciário seja demandado a reequilibrar os contratos, a corrigir distorções,
a disciplinar situações e, ao fazê-lo, deve agir com muito cuidado, porque poderá produzir distorções, desequilíbrios e piores do que aquelas que se pretende corrigir. Lembrando que, em tema de direito marítimo, isso é especialmente sensível, porque no direito marítimo, quanto mais adequado for o ordenamento jurídico nacional e compatibilizado com as regras internacionais, melhor o direito marítimo funcionará. Né? Então, o ideal, como destacou o doutor Godofredo Viana, é mesmo que o ideal é que o judiciário estimule, prestigie a autonomia privada, levando as partes a buscar aquelas soluções alternativas de conflitos, com a conciliação, realizando transações, onde cada parte abre mão de um pouco, cede ali, outro cede o outro tanto, para encontrar um denominador e, assim, ajustar uma conciliação do conflito, uma mediação, que é quando as partes buscam o auxílio de uma terceira pessoa para alcançarem essa conciliação, essa transação, o bom termo na sua disputa, e a arbitragem, que é muito adequada no âmbito do direito marítimo, dado que as relações frequentemente são de cunho internacional. Então, a arbitragem normalmente é feita lá fora e vem a decisão estrangeira para ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. E no caso da nossa experiência na Corte Especial, os investidores, os operadores, aqueles que trabalham nessas relações de direito marítimo, podem ficar sempre muito tranquilos, porque o Superior Tribunal de Justiça exerce o controle prévio à homologação de uma forma muito parcimoniosa e correta, onde não ingressa no exame do mérito da decisão estrangeira, da decisão arbitral, pois o exame é feito apenas para verificação do atendimento daqueles requisitos do artigo 963 do Código de Processo Civil, ver se eles estão cumpridos, são requisitos mais de ordem formal e externa ao conteúdo da decisão a ser homologada do que propriamente ao conteúdo desta. O controle material não é assim feito de perto, é um controle bem sucinto, bem rápido que é feito. Eu tenho aqui um precedente muito interessante que revela a postura do Superior Tribunal de Justiça ao realizar a homologação de decisões estrangeiras em tema que diz com o direito marítimo. Diz aqui a ementa desse julgado, que foi na sentença estrangeira contestada 3.932, relator ministro Félix Fischer, Corte Especial, de abril de 2011. Diz: contratos de compra, conversão, adaptação e seguro da plataforma de petróleo P36. Lembra daquele acidente terrível, né, que houve na plataforma de petróleo P36 da Petrobras, que incendiou. Tramitação de processo no Brasil. Nesse caso aqui, se trouxe uma decisão estrangeira para ser homologada por um tribunal brasileiro e havia uma ação já manejada também no Brasil. Veja como o caso transmite segurança para os investidores. Ato homologatório, ausência de óbice. O ajuizamento de ação perante a Justiça brasileira após o trânsito em julgado das sentenças proferidas na Justiça estrangeira não constitui óbice a homologação pretendida. Então, se lá transitou em julgado primeiramente, vai valer a decisão arbitral estrangeira, apesar de haver uma causa instalada no Brasil. O artigo 88 do Código de Processo Civil, mitigando o princípio da aderência, cuida de hipótese de jurisdição concorrente, sendo que a jurisdição do Poder Judiciário brasileiro não exclui a de outro Estado. 3. No caso, as partes optaram livremente em propor as demandas perante a Justiça britânica diante da eleição do foro inglês nos contratos firmados. Aí, pulando um pouco, vou ao item 5. Ausência de ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes,
uma vez que o princípio solvente repete, assim como a regra de exceção do contrato não cumprido, não possui natureza de ordem pública, razão pela qual foge a apreciação por esta via. E cita precedentes. Incabível, 6. Incabível a análise do mérito da sentença que se pretende homologar, uma vez que o ato homologatório está adstrito ao exame de seus requisitos formais, como eu disse há pouco. Então, a sentença a homologação foi deferida, a sentença foi homologada. Vejam que, neste caso, era até mais desafiador, porque havia uma demanda já aforada no Brasil. Mas como a Justiça Britânica produziu uma decisão que transitou em julgado mais rapidamente, então foi essa decisão que veio a ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que eu acho que sinaliza claramente um precedente importante que tranquiliza muito os investidores nesse segmento do mercado. Muito obrigado. Obrigado por mais essa exposição. Ministro Raul, é realmente muito importante para o investidor, não só estrangeiro como brasileiro, ter a certeza que nesse pós-crise ele poderá contar com o STJ nesse papel estabilizador para ajudar tanto na arbitragem, na mediação, como é um papel aí também que o Godofredo ressaltou bem, quanto na negociação entre partes, que realmente será outro pilar muito importante para ajudar a gente a sair da crise. Especial aqui foi tratado o direito marítimo, óleo e gás, mas eu acho que esse tipo de digamos, papel ou medidas valem para na maioria dos casos, se avaliar caso a caso. Então, agora, de maneira já de fechamento, eu queria, em primeiro, agradecer muito a presença dos palestrantes pelas brilhantes exposições. Foi uma honra ter tido essa aula histórica, contemporânea, atual e de precedentes trazido pelos expositores. Então, muito obrigado, ministro Raul, muito obrigado, doutor Godofredo, foi um prazer para mim participar aqui como mediador e queria agradecer à diretoria do IPEJA, que eu faço em nome da doutora Cristiane Frota e também do desembargador Elton, e para finalizar, deixo a palavra para os palestrantes para que eles possam fazer seus agradecimentos e aí a gente encerra esse painel virtual da tarde de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Felipe. Mais uma vez, agradeço o convite. Reafirmo aí a iniciativa do IPEJA, no sentido de prestigiar o direito marítimo. Eu acho que é um evento aí que nós não temos precedentes, esse webinar com esse tema e essa agenda que nós aí desenvolvemos. E só tenho a agradecer aí ao IPEJA, a você, uma honra muito grande compartilhar a mesa com o ministro Raul Araújo e aprender aí, à luz da jurisprudência tão brilhantemente desenvolvida pelo STJ em temas de direito marítimo. Muito obrigado aí pelo convite novamente. Também quero agradecer o gentil convite que foi formulado pelo IPEJA, Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos Avançados, agradecer especialmente o professor Rubens Cruz, a desembargadora Cristiane Frota, o desembargador Elton Leme. Quero parabenizar a exposição que nos trouxe o doutor Godofredo Viana, excelente, é realmente um dos maiores especialistas do país sobre direito marítimo, e parabenizo o Luiz Felipe Salomão Filho, que soube, como moderador, conduzir tão bem os trabalhos e estabelecer o tempo adequado para que pudesse fazer as exposições dentro daquilo que era o ajustado. Muito obrigado a todos e pelas atenções que tiveram. Muito obrigado. Então, a gente está encerrando o painel, sem antes deixar meus sinceros cumprimentos à doutora Marieta, que também está nos escutando. Então, muito obrigado a todos. Grande abraço. Foi um prazer estar com vocês essa tarde.